Olá, varão, varoa, sejam bem-vindos ao meu canal Geo Descomplica. E hoje eu não vou falar sobre mulheres bíblicas, eu vou falar de um assunto um pouco diferente, que é política. O que a Bíblia fala sobre a política? E como estamos aí em vésperas de eleições, as eleições aí tanto para presidente, deputado federal, deputado estadual, governador e senador já é amanhã, dia 2 de outubro de 2022, então eu senti que eu deveria me posicionar, que eu deveria falar aqui para vocês o que a Bíblia fala sobre a política. Eu não queria me posicionar sobre esse assunto, mas eu senti que eu deveria, então vamos lá. Bom, quais princípios que nós cristãos devemos olhar, nos candidatos? Primeiro, orar pelo governo. Tá lá em 1 Timóteo 2, verso 1 e 2, que fala o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Então aqui tá falando que nós devemos orar pelas autoridades, pelos governadores, presidente, devemos orar pela nação. Se você, cristão, aqui eu tô falando para as pessoas que têm o costume de orar, se você não ora pelo governo, se você não ora pela nação, não adianta você criticar o governo que passou, o governo atual, o governo que há de vir. Não adianta, porque não vai mudar nada. Então você tem que orar. Você tem que orar pedindo sabedoria, pedindo misericórdia, pedindo discernimento, pedindo para Deus mostrar o que é certo, o que é errado, o que vem dele e o que não vem. E lá em Jeremias 29:7 fala o seguinte: procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Vocês estão orando pela cidade de vocês, pelo estado de vocês, pela nossa federação, pela nossa nação? Porque, mais uma vez eu falo, se a gente não dobrar o joelho no chão, se a gente não orar, não adianta a gente ficar criticando, porque não vai mudar. E lá em Oséias 8:4 fala que Deus dará um governante conforme o povo pede. Que governante vocês estão pedindo para Deus? E lá em Romanos 13, do versículo 1 ao versículo 5, eu acho um texto assim um pouco forte, mas eu tenho que ler ele aqui para vocês. Fala o seguinte: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não procede de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se fazem o bem, e sim quando se fazem o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. É necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Galera, ainda dá tempo de vocês conhecerem um candidato que vocês querem votar. Não vão pela propaganda bonitinha na televisão, pelas propagandas nas redes sociais, na internet. Busque conhecer o plano de governo, ainda dá tempo de você ler o plano de governo do seu candidato. Quais pautas que ele defende. O candidato que você vai votar, o que ele acha de liberdade religiosa, o que ele acha de liberdade de crença. Se ele ganhar, ele vai apoiar que as igrejas continuam abertas ou ele vai falar que tem que ter só uma religião? Que a gente não vai poder, se reunir aí nos cultos, nas igrejas, nas sinagogas, outros lugares aí que tem reuniões, religiosas. O que ele acha sobre a religião? O que ele acha sobre a ideia de família? Ele acha que a família está ultrapassada, que a família não deveria existir, que o Estado que tem que tomar conta das crianças, que o Estado que tem que ter o poder de educação e não os pais dentro de casa? O que ele acha sobre o aborto? Aborto é algo sério, aborto é coisa do inimigo, é algo satânico.
satânico traz maldição para a vida da mulher que aborta, e não só para a vida dela, mas de quem faz o aborto. Aborto não provém de Deus, você está retirando uma vida, e isso traz maldições para sua vida. Então, tenha sabedoria amanhã na hora de votar. Então, se seu candidato apoia o aborto, é contra a família, é contra a liberdade religiosa, se ele apoia aí países que perseguem os cristãos, né, como a gente vê hoje, o tanto de países aí que proíbem, né, a palavra de Deus, que nós não podemos nem nos manifestar na internet em alguns países para falar de Deus, para falar de Jesus. O que ele acha sobre o cristianismo bíblico, né? Porque muito se fala sobre o cristianismo, mas as pessoas não conhecem mesmo o que está na Bíblia. Muitas pessoas acham que a Bíblia está ultrapassada, tem candidatos aí que não acreditam na Bíblia, que acham que isso aqui não é nada, é um livro antigo. Então, o que seu candidato fala sobre o cristianismo bíblico? Você conhece o partido? Como que é o partido desse candidato? O que esse partido já fez? Né, o que ele está fazendo, separar aí o ideal do real, né? Na verdade, separar não, né? Avaliar aí o ideal e o real, o que é o mais próximo do que vocês acreditam. Então, antes de votar amanhã, eu peço que vocês orem, para que vocês peçam discernimento para Deus, sabedoria, misericórdia, né? Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, do nosso país, que Deus venha colocar a tua mão sobre as eleições amanhã, sobre as votações. Ainda dá tempo de você conhecer o seu candidato ao plano de governo. Então, se você que se diz cristão, que tá na igreja, que às vezes até tem cargo na igreja, e vai votar num candidato que é a favor do aborto, a favor de legalização das drogas, a favor de ideologia de gênero, a favor de fechar as igrejas, né? Ter só uma religião, que não tem que ter, né, essa diversidade aí. Você não pode escolher mais o que você quer seguir. Praticamente uma ditadura. Então, você me desculpa, você não é cristão, sai da igreja, vai pro mundo mesmo, entrega esse cargo que você tem, porque você não é crente, não, você tá envergonhando o nome de Deus, você tá envergonhando a igreja, tá? Porque nós cristãos, nós não devemos apoiar aborto, nem legalização das drogas, nem o Estado, né, ter autoridade aí sobre as nossas crianças, né? Quem tem autoridade sobre as crianças são os pais que devem, né, direcionar ali em que fé que elas devem seguir, né, ensinar ali desde o berço o que eles acham melhor para os seus filhos e não o Estado. Então, peço aí que vocês orem, é um assunto difícil de falar, um assunto pesado, e eu encerro esse vídeo com o Salmo 33:12, que fala o seguinte: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Então, peço aí oração pela nossa nação, pelo nosso país, que Deus abençoe o Brasil. Que Deus abençoe você também que vai votar amanhã. Se você tava aí com essa mentalidade de votar num candidato que só porque a propaganda dele é bonitinha, mas, né, defende o aborto, a legalização das drogas e tantas outras coisas que não convém com a palavra de Deus, ainda dá tempo de mudar. Então é isso, galera. Fiquem com Deus. Deus nos abençoe, né, nos dê um futuro digno, porque nós não estamos lutando só pelo presente, mas pelo futuro, né? Que país que nós queremos deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos sobrinhos. Então, a gente não tá pensando só no agora, mas no futuro, né? Tanto o futuro próximo quanto o futuro distante. É isso. Deus abençoe vocês, fiquem com Deus. Curtem, compartilhem, comentem. Me sigam lá no Instagram, @geodescomplica. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.